Sabias que existe um hábito que pode diminuir o stress, a ansiedade e até aumentar o volume do teu cérebro? Este hábito tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade desde que a neurociência descobriu que o simples hábito de meditar pode literalmente aumentar a função do teu cérebro, prevenir depressão e ansiedade e ainda demência, que é um dos grandes problemas do século XXI. Mas afinal, qual é o tipo de meditação mais eficaz e por quanto tempo precisamos de meditar para obter estes efeitos incríveis no cérebro humano? Fica até ao final do vídeo e vais saber tudo. Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Mas afinal, o que é a meditação? A meditação é um hábito que já vem de há milhares de anos, especialmente na Ásia, onde os Budas, entre outras religiões, tinham um grande hábito de ter quase como uma introspeção, em silêncio. Mas a meditação que vamos falar hoje chama-se meditação de mindfulness, também chamada por alguns como atenção plena. Este tipo de meditação é aquele que tem mais evidência científica e que os cientistas têm de facto verificado que pode trazer vários benefícios para o cérebro humano. E também, por isso mesmo, é aquela que eu opto por fazer diariamente pela manhã. Nesta meditação mindfulness, o grande objetivo é focar no momento presente. Como por exemplo, focar na nossa respiração, focar nos sons que estão a rodear o nosso ambiente, mas também focar em vários segmentos do nosso corpo, como nas mãos, na cabeça, nos pés, que é uma coisa que nós há muito tempo perdemos, especialmente aqui mais no Ocidente, na Europa, na América. Perdemos muito essa introspeção com o nosso próprio corpo e com o ambiente que nos rodeia. Vivemos constantemente ou a pensar no futuro ou no passado e muitas vezes acabamos por nos esquecer do presente. Mas como é que o simples hábito de estarmos focados no presente pode então melhorar a nossa função cerebral e o nosso cérebro? E a partir de agora vamos entrar na verdadeira descoberta pelo corpo humano. Vejam só, uma das principais áreas que beneficia da meditação é o hipocampo. O hipocampo é uma área do nosso sistema nervoso responsável por consolidar memórias. Aquelas memórias que nós estamos a aprender do dia a dia, o que é que fizemos durante o dia, aqueles momentos de facto importantes que nos marcam, é o hipocampo que os consolida para depois essas memórias se tornarem memórias a longo prazo, que nós depois vamos poder voltar a lembrar-nos muito tempo depois disso. E vejam só o que é que os cientistas têm verificado. Parece que pessoas que meditam experimentam um aumento do volume do hipocampo. E o aumento do volume do hipocampo está associado a uma melhor memória. É super incrível. E para terem noção, um estudo de apenas 8 semanas, que são basicamente 2 meses, verificou que após 2 meses de meditação já existia de facto o aumento do volume do hipocampo. Portanto, se tornarem esta prática de meditação regular durante 2 meses, obviamente que não vou garantir-vos isto, porque os estudos têm algum viés, mas de facto percebe-se que não é preciso 1 ano, 2 anos, 10 anos para o nosso hipocampo começar logo a experienciar este aumento do volume e a melhoria da sua função. E sabem porquê que isto parece acontecer? Porque basicamente um dos grandes inimigos do nosso hipocampo é o stress. Porque quando estamos estressados existe o aumento da libertação de uma hormona chamada de cortisol. Provavelmente já ouviram falar. E o nosso hipocampo tem muitos receptores para cortisol. E sabe-se que o cortisol, quando se liga no hipocampo, é mau tanto para a sua função, como até em casos crónicos de stress, o nosso hipocampo acaba por diminuir e é um fator de risco para desenvolver demência. Por exemplo, o Alzheimer, que é uma demência, é exatamente uma das áreas afetadas, o hipocampo, que começa a ficar mais pequenino e daí as pessoas começam a ter menos capacidade de facto de se lembrar das memórias a curto prazo, daquilo que fizeram há pouco tempo atrás. E como ao meditar nós estamos a diminuir os nossos níveis de stress, porque estamos a viver o momento presente, além disso a nossa respiração mais profunda também ajuda a diminuir o nível de stress e a resposta hormonal ao stress, e portanto de forma indireta estamos a fazer com que haja menos cortisol a circular no nosso corpo e isso pode ser de facto uma das explicações que permitem o aumento do volume do nosso hipocampo. Mas não é só o hipocampo que beneficia da meditação. Existem áreas do nosso cérebro que comunicam umas com as outras e que é fundamental que esta comunicação ocorra e de facto
a meditação parece melhorar a comunicação entre algumas áreas cerebrais. E as mais importantes, que estão correlacionadas com a diminuição da ansiedade e depressão, são o córtex pré-frontal e a amígdala. Basicamente, eles é como se fossem os opostos. O córtex pré-frontal é a área do nosso cérebro logo atrás da nossa testa, que é responsável pela tomada de decisões de forma racional, por manter o nosso foco atencional. Já a amígdala é aquela área do nosso cérebro que, quando nós estamos perante um estímulo que nos provoca stress, a amígdala dispara e começa a fazer aquela cascata de reações químicas que vão levar ao aumento dos níveis de cortisol e àquela resposta do stress que nos vai manter tensos, o nosso coração a bater mais depressa. Isso provavelmente já deves ter sentido quando estás estressado. E sabem o que a meditação faz na conectividade entre o córtex pré-frontal e a amígdala? Basicamente, ela vai melhorar a função do córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal tem a capacidade de diminuir a função da amígdala. É quase como se o córtex pré-frontal fosse um travão do stress e inibisse o stress. Ou seja, a amígdala não vai estar tão ativa e não vamos ter uma resposta ao stress tão exacerbada. E parece que a prática contínua de meditação vai fazer com que nós fiquemos melhor a controlar o nosso stress de forma racional, a racionalizar melhor as nossas emoções e aquilo que nós de facto estamos a sentir. Além da meditação promover uma melhoria da neuroplasticidade, que é basicamente o fenómeno da nossa função cerebral e estrutura cerebral se modificarem perante estímulos externos, a meditação vai ter um papel super interessante na química cerebral. Ela vai literalmente alterar as moléculas e as substâncias químicas que circulam dentro do nosso cérebro. Já viram o quão louco isto é? E quais é que são essas substâncias químicas? Segundo o que a ciência nos tem mostrado, parece que a meditação tem a capacidade para aumentar moléculas associadas a uma melhor sensação de bem-estar e a um melhor humor, como por exemplo a serotonina e a dopamina. A dopamina também está associada ao nosso sistema de recompensa e à nossa motivação para fazer coisas, enquanto a serotonina é o grande regulador do nosso humor, e também o GABA. E querem saber o que é o GABA? Ácido aminobutírico gama, e vão ver só que isto é muito louco. Alguns estudos demonstraram que o córtex pré-frontal, que era aquela área que eu vos disse, que fica logo atrás da nossa testa, muito importante pela nossa tomada de decisões e pelos nossos pensamentos racionais, parece que ele tem a capacidade de estimular uma área do nosso cérebro, que faz parte da formação reticular, a produzir GABA. E níveis aumentados de GABA estão associados a uma diminuição da ansiedade. Ou seja, parece que os nossos próprios pensamentos, que saem do nosso córtex pré-frontal, têm a capacidade de estimular a diminuição da ansiedade. É louco como aquilo que nós pensamos modula as nossas emoções. E uma das moléculas associadas ao aumento da ansiedade, que é aparentemente diminuída, ou seja, existe uma diminuição dos seus níveis após a meditação, é a noradrenalina, que é basicamente aquela molécula que faz o nosso coração começar a bater mais depressa e a desencadear aquelas reações todas que preparam o nosso corpo para uma resposta ao stress, seja para nós fugirmos ou para nós enfrentarmos o perigo. Mas isto não é tudo. Os benefícios da meditação não ficam apenas por aqui. E alguém que está a ver este vídeo gostava de ter um aumento da sua concentração, porque parece que nestes dias de hoje, onde passamos os dias muitas vezes agarrados às redes sociais, a ver vídeos de 30 segundos, 20 segundos, parece que a nossa capacidade de manter a atenção está cada vez mais baixa. E tenho boas notícias para vocês. A meditação de facto pode ser uma ótima ferramenta para conseguirmos aumentar a nossa capacidade de atenção. E se vocês se lembram do que era a meditação Mindfulness, era manter a nossa atenção no momento presente, seja na respiração, ouvir os sons do ambiente que nos rodeia ou tentar sensorialmente perceber onde é que estão os nossos segmentos corporais, como as pernas, os braços, a cabeça, entre outras coisas. Parecem simples, mas nem sempre é assim, porque a nossa mente está sempre a produzir pensamentos e muitas vezes torna de facto difícil de focar. Mas vejam,
Isto é um treino contínuo do nosso córtex pré-frontal, aquela área que já falámos, que fica logo atrás da testa, importante pela nossa racionalidade e muito importante também pela capacidade de mantermos o foco numa tarefa. Ou seja, quando estamos a meditar, quase que estamos a treinar o nosso córtex pré-frontal para manter o seu foco no momento presente, que é exatamente isso que queremos quando estamos a fazer uma determinada tarefa, seja ela super divertida ou um bocadinho aborrecida, que infelizmente essas tarefas aborrecidas, mas necessárias, fazem parte do nosso dia-a-dia. E agora que nós já falámos do poder da meditação no nosso cérebro, que para mim eu acho simplesmente incrível, como é que apenas a mera presença de estarmos a manter o foco na nossa respiração, no ambiente, etc., como é que isso tem um papel tão incrível no nosso cérebro, vamos falar como é que vocês podem meditar. Eu, pessoalmente, utilizo uma aplicação chamada Smiling Mind, em inglês, completamente gratuita, mas se preferirem em português, existe outra que também é completamente gratuita e chama-se Medite.se, ou seja, medite-se. Se estiverem dispostos a gastar mais algum dinheiro para meditar, não é o meu caso, mas se estiverem dispostos, existe uma bastante boa chamada Headspace e se não gostarem destas aplicações gratuitas e também não quiserem gastar dinheiro, existe aqui no YouTube vários vídeos com certeza de meditação guiada que podem também seguir e o importante é tentar manter o foco e se distraírem não há problema nenhum. A distração é exatamente aquilo que nós precisamos para ter uma resistência para que o nosso córtex pré-frontal possa tornar-se mais forte. Tal e qual como quando nós vamos ao ginásio para contrair o músculo precisamos de um peso com uma relativa resistência, não pode ser um peso demasiado leve, senão o músculo não vai crescer. O nosso córtex pré-frontal é exatamente o mesmo. Todos os links destas aplicações estão aqui na descrição do vídeo e espero que tenham gostado do vídeo e que vos tenha motivado a pelo menos tentar começar este novo hábito, porque já sabem que benefícios para o cérebro ele tem se o fizerem de forma regular e não é preciso muito tempo. Eu, por exemplo, medito por cerca de 10 minutos por dia. Se gostaram do vídeo, deixem o like, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve e vem embarcar connosco nesta aventura que é a descoberta do corpo humano. Vemo-nos na próxima descoberta e até à próxima!